O Grupo Parlamentar do PSD, nesta Assembleia, preocupa-se em estar por dentro, conhecedor e ciente da situação de todas as vertentes sociais e profissionais, de toda a realidade regional, de forma a poder contribuir para a sua sempre melhoria, para que o nosso trabalho seja direcionado à realidade, à população, ao que as pessoas pretendem e entendem melhor nos campos em que atuam. Mas também para verificar e sentir tudo o que está a ser feito e o que já o foi, nos mais diversos campos, para o bem-estar das populações, para o seu lazer, educação, bem-estar e qualidade de vida. Daí o roteiro que temos seguido e que, na semana passada, teve uma primeira investida no mundo da cultura. Primeira, porque a cultura é vasta e abrangente, porque é diversificada e transversal e que, por isso, merecerá, com certeza, outras etapas que, ao longo do tempo, promoveremos. Desta feita, os focos foram, essencialmente, o património cultural, a realidade da vida dos artistas no seu início de carreira, o trabalho de grupos de teatro amador feitos em interação e de forma apaixonada e as carreiras profissionais de artistas de campos tão específicos e minuciosos como o é o do restauro. No que concerne ao património cultural material, quisemos saber das intervenções que já foram efetuadas, as que estão em curso e aquelas que estão planeadas e em estudo, já que consideramos este um campo de extrema importância e onde a intervenção do Governo Regional tem sido notável. A cultura material que falamos, como obviamente a cultura imaterial também, é o conjunto de património que expressa e nos conta as características da região autónoma da Madeira, composta por elementos concretos como construções e objetos artísticos. Falamos de estruturas físicas que aqui foram edificadas desde a povoação do arquipélago e que, no fundo, nos ensinam a história destes 600 anos de civilização, da sua evolução, da sua vivência. O Governo Regional tem efetivamente apostado de forma louvável e crescente na conservação e restauro desse nosso património, com uma obra desde 2015 até hoje de uma dimensão admirável. Quando, em 2015, se apostavam cerca de 76 mil euros para esse fim, esse número foi sendo orçamentado de forma cada vez mais marcante, tendo havido anos, como em 2019, em que superou consideravelmente os 2,5 milhões de euros. E, neste ano em que vivemos, só para apoios à recuperação e conservação do património, o orçamento foi, comparativamente ao do ano passado, aumentado em cerca de 16%. De facto, e sobretudo nestes últimos anos, este é um campo em que o Governo de Miguel Albuquerque tem sabido apostar. Foram efetuadas obras de enorme monta e importância, como exemplificativamente a recuperação das capelas da Igreja de Machico, o solar do aposento de Ponta Delgada, as obras na Capela do Corpo Santo e na de São Pedro, a Capela de Nossa Senhora da Estrela, tantas outras. E, claro, as criteriosas obras de reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara, que tivemos já a ocasião de visitar, até a admirável e já concluída conservação e restauro dos tetos mudéjares da Sé do Funchal, aplaudido e admirado por todos os que já tiveram a oportunidade de visitar. Estou certo, espero bem, que todos os que aqui nesta casa estão. Visitámos a Torre do Capitão, no núcleo histórico do Santo Amaro, a primeira edificação sólida, civil, mandada fazer na Madeira por ordem da filha de Gonçalves de Arco, que reveste, por isso também, um enorme interesse na sua visitação. Visitámos a Quinta do Monte, edifício lindíssimo do século XIX, que tão bem ilustra as quintas da época na Madeira. Esta quinta foi, infelizmente, quase destruída por um incêndio e hoje o Governo Regional empenha-se na sua reconstituição fiel, que passará não só por toda a arquitetura e fachadas, mas também por todos os pormenores da sua decoração interior. Nesta quinta, por onde passou a Imperatriz Sissi e onde viveram Carlos I, Imperador da Áustria e Rei da Hungria, cujo centenário será este ano celebrado com um vasto programa cultural, mas onde viveu também a enorme artista madeirense que há pouco nos deixou, Lourdes Castro, será instalado o futuro Museu do Romantismo, onde se poderá admirar a reconstituição das casas românticas da época e dos jardins circundantes que sempre as caracterizavam. O Grupo Parlamentar teve a oportunidade de verificar as obras já em curso, de ser elucidado do projeto de construção e do significado e intuito da criação de tal museu, como espaço a ser usufruído pela população no encontro da cultura e do lazer. Tivemos ainda a oportunidade de ficar a saber dos grandes projetos no âmbito patrimonial que o Governo tem pela frente, na Forja, como seja o Centro Cultural de Criação Artística no Forte do Pico, o Museu de Arqueologia no Forte de Santiago, a recuperação da Capela de São Paulo e a obra de restauro do recolhimento do Bom Jesus,
que se tornará visitável, revelando uma riqueza que poucos sabem existir. Entretanto, tivemos também a oportunidade e o privilégio de, após uma visita à exposição de artistas recém-licenciados em Belas Artes na UMA, ter uma interessantíssima conversa com um grupo de jovens que, tendo enverdado por esse campo, enfrenta as dificuldades que lhes são próprias, as de início de vida de um artista. Ouvimos com toda a atenção e interesse as suas preocupações e aprendemos muito, tendo ficado cientes do que enfrentam e com os dados que nos poderão levar a ajudá-los, a colaborar e a criar mecanismos para que tenham maior apoio e se sintam mais amparados e compreendidos. Muito sumo se tirou dessa conversa e troca de opiniões, tendo ficado estabelecido um link que não deixaremos de usar. O mundo do teatro amador foi outro que quisemos abordar e que focámos neste roteiro de proximidade sobre cultura, nomeadamente para nos inteirarmos dos incentivos e apoios que têm sido concedidos pelo Governo Regional e para nos apercebermos o que mais pode ser feito. Reunimos com o grupo Amigos do Teatro, GATO, no sentido de ouvir as suas preocupações e perspectivas para o futuro e com este grupo, pela especial característica da dedicação amadora por parte do grupo de professores que o constituem, à dinamização do teatro, à interação com outros grupos, ao incutir e saber fazer permanecer o interesse e o apego a esta arte por parte dos jovens estudantes, que a abraçam como atividade imprescindível ao seu bem-estar e maturação do seu conhecimento. Na área da educação e no âmbito da autonomia das escolas, verifica-se que há uma aposta clara na disciplina do teatro, mas também em projetos extracurriculares, sendo esta uma mais-valia para o treino da oralidade e de um maior à vontade dos alunos nas intervenções em público. De facto, e reconhecendo-o, o Governo Regional, através da Direção Regional de Cultura, tem apostado nesta área, através da atribuição de apoios ao associativismo cultural que têm e devem ser aproveitados pelas entidades que se dedicam ao teatro. E é nesse quadro que, de uma forma geral, o teatro tem efetivamente vindo a crescer na Madeira, com a criação de vários grupos que se dedicam a esta área da cultura, demonstrando que a população aprecia esta arte e que nela vale a pena continuar a investir e apostar. Também aqui ficamos com um privilegiado canal de acesso, também com estas conversas crescemos no nosso conhecimento dos bastidores desta área, das suas dificuldades e necessidades, e de que outras formas, para além daquelas que o Governo Regional já colabora, poderá o mesmo complementar. Ainda relacionado com as várias e rigorosas obras de reparo que se têm feito, reunimos também com duas diferentes entidades de restauro que agregam artistas que têm sabido fazer um trabalho de qualidade inigualável e que marcam a Madeira como um dos pontos em que efetivamente a aposta na qualidade destes projetos é uma característica de que muito nos orgulhamos. Na realidade, falar de património é falar também de restauro e daqueles que se dedicam, com o seu trabalho, a recuperar partes da nossa história, seja em dar uma nova vida a gravuras gastas, apagadas ou adulteradas, ou a objetos e relíquias destruídas pelo tempo. Os artistas com que reunimos estiveram envolvidos nos diversos trabalhos de restauro que o Governo Regional tem desenvolvido na região nos últimos anos, alguns deles de enorme envergadura, como os que acima referi. Este trabalho requer profissionais qualificados e, sendo a Madeira uma região que detém um património vastíssimo que importa valorizar, tem o Governo Regional sabido aproveitar o know-how destes artistas para preservar e conservar um dos seus bens mais preciosos e, no fundo, a sua história. Este investimento público tem também servido de incentivo ao surgimento e desenvolvimento de novas empresas nesta área tão específica, com a criação de novos postos de trabalho e incentiva a fixação destes restauradores nesta região, onde alguns trabalhos de restauro são já mesmo uma referência a nível nacional. Assim, outro foi o canal que deixámos aberto para que este diálogo não se esgote numa reunião, mas para que prossiga de forma construtiva, afirmando sempre a nossa disponibilidade e vontade em ajudar na criação das melhores condições de trabalho a todos os artistas. Muito proveitosa foi esta semana, muito absorvemos e iremos aproveitar, ajudando a cultura e a arte a continuarem a crescer nesta região, onde a aposta por parte do Governo de Miguel Albuquerque tem sido flagrante e crescente, direcionando para a área da cultura cerca de 2% do seu orçamento, apenas e tão só o dobro da percentagem que o Governo Central lhe dedica. Muito obrigado.